como que a gente faz isso, né? O que é o carbono? Então, a gente mensura esse carbono visitando áreas florestais, né? Porque o carbono ele está presente numa floresta de diversas formas. Então, o carbono está presente nas árvores vivas, nas árvores mortas, nas raízes das árvores, nos cipós, nas lianas, árvores mortas, árvores caídas, no solo, na serrapilheira. Então, tudo isso é carbono, né? Tudo isso está presente nessa floresta e tudo isso está deixando de ser emitido para a atmosfera quando a gente realiza essa conservação. Então, o nosso trabalho é ir nessa região, é ir nessa floresta, ir nessa área e mensurar esse estoque de carbono, né? Identificar quanto aquela floresta está conservando de fato. Nesse trabalho que a gente realizou na Associação Caatinga, a gente focou em alguns estoques, né? Então, a gente chama de reservatório. Então, dentro de uma floresta, existem diversos reservatórios que estão estocando carbono, né? Que seguram o carbono ali. Então, a gente focou principalmente nas árvores vivas, começando as árvores com DAP, né, que é o diâmetro da árvore maior que 3. Então, nesse trabalho, diferente de alguns dos trabalhos que a gente realiza na Amazônia, a gente começou a medir árvores bem finas, né? Porque quando a gente olha a fitofisionomia da Caatinga, tem uma presença muito grande de árvores finas. Então, a gente precisava incluir esse estoque nessa mensuração, diferente de um trabalho que a gente realiza na Amazônia. A gente começa medindo árvores mais grossas, né? Porque não tem árvores tão finas assim. Então, a gente mediu árvores vivas a partir do diâmetro 3 e também as árvores mortas em pé. Então, uma árvore que está em processo de mortalidade, mas que ainda está de pé. A gente também realizou recentemente levantamento de serrapilheira, que são as folhas, galhos, frutos caídos, né, em cima do solo, e também o carbono orgânico do solo. Esses dois reservatórios, a serrapilheira e o carbono do solo, a gente coleta esses dados e envia para análise em laboratório. Então, a gente fez essa coleta em agosto e esses dados ainda estão em análise no laboratório, por isso que eu não vou apresentar esses dados aqui hoje para vocês. A gente vai focar principalmente nas árvores vivas, finas, grossas, e as árvores mortas em pé. Então, aqui, né, demonstrando para vocês aqui um mapinha da área, né, da reserva e da estação ecológica. Então, a gente realizou essa mensuração. Como que a gente faz isso, né? A gente identifica a área do projeto e a gente instala o que a gente chama de parcelas permanentes. Então, a gente instala parcelas, nesse caso foram parcelas retangulares de 20 metros por 50, e dentro dessas parcelas a gente vai medir todas as árvores. Então, como eu falei, a gente mediu as árvores a partir do diâmetro 3, então a gente visitou todas essas áreas aqui, esses quadradinhos aqui que estão indicados, visitou essas áreas, mediu as árvores, a gente mede o diâmetro da árvore, então a gente utiliza uma fita métrica, né? Mede o diâmetro da árvore e também a altura, anota tudo isso numa planilha e depois volta para o escritório para analisar esses dados. Então, aqui um pouco, né, algumas fotos de como que foi esse trabalho de campo. Então, a gente foi com uma equipe da BR Carbon, contamos com uma equipe da Associação Caatinga também, para poder visitar essas áreas, né, identificar as espécies, que é muito importante essa identificação, saber um pouco sobre a biodiversidade de plantas do local. Então, a gente visita essas áreas, né, realiza a medição dessas árvores, como eu falei, e todas as árvores elas são identificadas com uma plaquinha, com uma numeração. E, atrelada a essa numeração, a gente tem o diâmetro da árvore nesse momento de medição, a altura e a espécie dessa árvore, né? Que a gente tem um QR Code que a gente está passando por um processo de digitalização de todos esses dados, né? Então, a gente visita essas áreas, identifica, e com esses dados a gente volta para o escritório e realiza os cálculos realmente para identificar, com base nesse diâmetro dessa árvore, quanto de estoque essa árvore consegue guardar, né? E além, né, como foi o nosso trabalho lá, então além dessa mensuração em campo, né, que eu mostrei aqui para vocês, a gente também realizou a mensuração através de equipamento drone LiDAR. Então a gente, né, possui um equipamento de drone, esse aqui é o equipamento, acoplado com uma câmera que é um sensor LiDAR. Então a gente sobrevoou todas as áreas que a gente fez o trabalho de campo com esse drone e com o LiDAR. O LiDAR ele emite, né, laser
que ele captura esses sinais e ele consegue trazer para a gente uma imagem 3D da floresta. Então, esse laser sobrevoa a floresta, a gente consegue ter uma imagem 3D da floresta mais ou menos assim, desse jeito aqui. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de uma parcela permanente que a gente visitou. A gente primeiro foi, mediu todas as árvores, identificou todas as árvores e sobrevoou com esse equipamento de drone. Então, a gente tem tanto o dado em campo, né, real das árvores e também o dado desse sobrevoo que a gente realizou nessas áreas. Então, juntando essas duas informações, a gente consegue criar um modelo de identificação da biomassa somente com o drone. Então, a gente usa o dado em campo, né, e o dado de drone para criar essa modelagem. Para que no futuro, né, a gente espera que a gente possa estimar o estoque de carbono de uma determinada região apenas sobrevoando com o drone. A gente já vai ter os dados de campo para validar essa informação. Então, aqui é um exemplo do trabalho que a gente realizou na Associação Caatinga, né, que um exemplo de uma floresta. Então, a gente tem aqui em vermelho, são as árvores mais altas, e aqui em azul a gente tem o chão da nossa floresta, né, o chão dessa parcela aqui que a gente mediu. Então, através da altura das árvores e do terreno, a gente consegue fazer essas modelagens. Então, aqui trazendo um pouquinho para vocês, né, dos resultados, o que a gente encontrou. Como o Samuel falou na apresentação dele, né, a gente encontrou, no total, 569.396 toneladas de CO2 equivalente em toda a área da Associação Caatinga, em toda a área da reserva. Então, a área de mais ou menos 6.000 hectares, né? E o que é esse CO2 equivalente, né? É muito comum a gente ouvir falar, quando a gente ouve falar de carbono, a gente ouve falar em crédito de carbono e o que isso está relacionado com o CO2, né? O CO2 equivalente, é o que a gente chama, ele é a moeda, ele é propriamente o crédito de carbono. E ele é medido em tonelada. Então, 1 tonelada de CO2 equivale a um crédito de carbono. Então, essa é a moeda que a gente usa, né, quando a gente fala de crédito e dentro do mercado de carbono. Então, é muito comum ver sempre essa anotação aqui, né? Então, no total foi 569.396 toneladas de CO2, o que em média por hectare, a gente encontra mais ou menos 91 toneladas de CO2 por hectare nessa região. E quando a gente olha um pouco mais esses dados, né? Então, como eu falei, a gente avaliou tanto as árvores finas como as árvores grossas. E diferente do que a gente encontra na Amazônia, por exemplo, a gente vê que as árvores finas, né? Então, aqui a gente tem 91 toneladas de CO2 por hectare. A gente olhando no reservatório de árvores finas, equivale a 46,71. Então, mais da metade desse estoque, ele está justamente nas árvores finas, né? Então, é quase meio a meio. Quando a gente olha para uma floresta da Amazônia, por exemplo, o grande reservatório de estoque de biomassa ele está justamente nas árvores grossas. Então, esse é um dado muito importante que a gente se deparou, né, durante esse estudo, de avaliar como é importante, né, como as fitofisionomias são diferentes e a importância de ter esse olhar de identificar essas nuances das fitofisionomias e dos biomas que a gente encontra no Brasil, né? Então, é muito importante esse dado aqui de como as árvores finas elas são um componente muito importante do estoque de carbono dessas áreas. A gente ainda não tem os dados, né, de serrapilheira e de carbono orgânico do solo, como eu falei, mas a gente espera também que o estoque de serrapilheira ele vai ser muito representativo para o estoque total da área, justamente, né, pela dinâmica que a gente vê na floresta, né? Então, no período chuvoso, a gente vê todas as árvores verdes com folhas, né? E no período de seca, todas essas folhas elas caem e são incorporadas no solo. Então, essa dinâmica da floresta faz com que, né, a cada ciclo, todas essas folhas caiam e sejam incorporadas nesse reservatório de serrapilheira. Então, a gente espera um resultado muito importante também desse reservatório. E olhando, então, aqui um pouco para esse dado, né? Então, quando a gente olha 91 toneladas de CO2 por hectare, né? Algumas pessoas
que trabalham com o mercado de carbono olha esse dado e pode falar, nossa, mas é muito baixo, né? Quando a gente trabalha com os projetos da Amazônia, a gente encontra em média 400, 350 toneladas de CO2 equivalente por hectare. No entanto, é importante frisar, né, que são biomas completamente diferentes, realidades diferentes. O estoque realmente ele vai ser menor na Caatinga, mas quando a gente olha isso dentro do mercado de carbono, apesar de ser uma média menor por hectare, ele é um crédito que consegue se equiparar a um crédito na Amazônia pelo valor, né? Então, um crédito que a gente encontra na Caatinga, ele vale mais, né, do que um crédito na Amazônia. Justamente quando a gente pensa em oferta e demanda. Então, a oferta de créditos na Caatinga ela é muito baixa, o que ocasiona uma valorização desse crédito, né? Como eu falei mais cedo, a BR Carbon a gente trabalha submetendo nossos projetos na plataforma Verra, né, que é a certificadora. E até hoje ainda não existe, né, nenhum projeto de carbono foi submetido na plataforma que tenha sido desenvolvido na Caatinga. Então, isso mostra que, né, até o momento, ainda não foi olhado para esse bioma dentro do mercado de carbono, mas que é uma mudança que vem ocorrendo, né? Alguns projetos já estão em desenvolvimento no bioma, justamente olhando para essa questão, pela importância do bioma, por ser um bioma exclusivamente brasileiro, como o Samuel trouxe. Ele é muito importante para a biodiversidade, para a conservação da fauna, para a conservação da flora, então isso tá vindo forte também nessa questão. Então já tem alguns outros projetos em andamento também na Caatinga, mas no momento nenhum submetido na plataforma Verra. E aí, né, trazendo um pouquinho desse resultado, né, o que esse resultado ele traz para a gente, né, além da questão do carbono. É importante frisar que quando a gente desenvolve projetos de carbono, a plataforma Verra ela tem a possibilidade de trazer esse projeto com dois tipos de certificação, né, que a gente chama de VCS, que é o carbono propriamente dito, e CCB, que é clima, comunidade e biodiversidade. Então, é importante trazer e uma possibilidade de trazer esse crédito de carbono com esse viés social, né, e na biodiversidade. E apesar desse trabalho que a gente realizou na reserva, né, Serra das Almas com a Associação Caatinga, ainda não ser um projeto de carbono protocolado na Verra ou em outra instituição, ele tem uma relevância muito grande, né? Porque a gente pôde mensurar esse carbono para identificar realmente quanto de emissão que a conservação dessa floresta ela traz, mas além da redução das emissões, né, esse projeto ele traz outro viés, né, outros co-benefícios. Então ele traz um impacto social positivo, né, desenvolvido pela Associação Caatinga. Ele tem projetos de educação ambiental, como o Samuel pontuou, então eles trazem o fomento de políticas públicas, criação de unidades de conservação, então uma série de outros benefícios que estão atrelados a esse estoque de carbono. Não é só o estoque de carbono, é uma série de outros co-benefícios que estão atrelados ao projeto, que é importante frisar, né, para além da conservação, para além do CO2, né, para além dessa moeda que a gente mensura.